Deus me deu o texto de Êxodo 14, quando o povo de Israel está entrando no Mar Vermelho e os egípcios têm que fugir, porque Deus começa a fechar as águas sobre eles. E aí diz o texto assim: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. É como se Deus me falasse assim: Yahvé combate a favor deles contra o Irã, contra os Houthis, contra o Hamas. Yahvé combate a favor do seu povo. E essa vitória se deu onde? Nas águas. Por isso Deus colocou no meu coração falar hoje sobre isso. A vitória das águas. E Deus direcionou essa palavra para pastores e líderes. A importância de levar o povo para dentro das águas. Aqui Deus teve a cooperação de Moisés. Moisés precisou crer no Senhor, levar o povo em direção ao Mar Vermelho, abrir o Mar Vermelho. Moisés colaborou com o Senhor. Moisés trabalhou em entendimento, em alinhamento com o Senhor, para que Deus pudesse fazer o que ele queria fazer. E dessa mesma forma, os pastores, líderes de rebanho, missionários, precisam trabalhar em entendimento, em alinhamento com o Senhor, para levar o povo de Deus a um lugar seguro. Então vamos aqui, onde é que é esse lugar seguro? O lugar seguro para o povo de Deus hoje está onde? Nas águas do mar. As águas do mar representam as águas do Espírito Santo. Ali em Ezequiel 47 nós vemos a água que bate na canela, a água que bate nos artelhos, nos joelhos, na cintura, nos ombros, até que se torna um rio que não se pode atravessar. Da onde essas águas eram? As águas que saem do trono de Deus. É as águas do Espírito Santo, que vai agora passar por toda a terra e vai fazer tudo ser frutífero e vai dar alimento para todos os pescadores. Enfim, é as águas que saem do trono de Deus que nós precisamos levar o povo para este lugar seguro. As águas da vitória são as águas que saem do trono de Deus, é um enchimento do Espírito Santo sobre a igreja. E eu, você, pastores do Senhor, somos responsáveis pelas ovelhas que são do Senhor, não são nossas. Jesus disse: as minhas ovelhas. Então, nós somos responsáveis para levar as ovelhas do Senhor para um lugar seguro. Então, vem comigo aqui nesse texto maravilhoso e no que Deus compartilhou no meu coração durante todo esse dia. Ali no verso 25 nós vemos: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. E a história começa no verso 21. O povo de Israel está fugindo do Egito, não é? E aí então chega no Mar Vermelho, e aí Deus diz: por que você clama para mim? Fala para o povo que marche. Então Moisés conduz o povo para marchar, e no verso 21 fala: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Então aqui, querido, Deus fala para Moisés: Moisés, estende o cajado e estende sobre o mar. E aí então Moisés atende a voz do Senhor e estende a mão sobre o mar. E quando Moisés estende a mão sobre o mar se abre e Moisés agora conduz o povo para dentro desse mar. E eu imagino a coragem que esse povo teve que ter também. Porque, veja bem, 2 murais, assim, muito profundos de água dos 2 lados, e você entrar no meio, tendo certeza que lá não vai fechar sobre você. Então, nós vemos aqui o povo já conhecendo, aprendendo a confiar no Deus que tirou eles do Egito. Deus precisa de líderes trabalhando com ele nesse tempo de guerra. Querido, nós estamos num tempo de guerra intensa. Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, na Rússia, guerra em outros países. Nós temos um tempo de guerra intensa, ameaça da Terceira Guerra Mundial, muitas pessoas falando sobre isso. Mas nós também estamos num tempo intenso de guerra na igreja. A igreja segue toda essa performance que nós vemos no mundo. A igreja está em tempo de guerra, muito antes ali de Rússia e Ucrânia. A igreja tem enfrentado muitos ataques do inimigo contra ela, muita invasão contra ela. E aí então vem a resposta: como fazer o povo vencer? A vitória está nas águas. Precisamos levar o povo de Deus para dentro das águas do Espírito. E como fazer o povo entrar nas águas do Espírito e ter vitória e a proteção de Deus? Aqui é a palavra que vem em meu coração. Em primeiro lugar, trazer a palavra, a Bíblia, para o altar. Nós pastores, nós líderes, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e nós temos a obrigação, o dever de entregar esta palavra de Deus ao povo. Multidões vão nas igrejas todo domingo sem ter aberto a Bíblia durante a semana.
Multidões nas igrejas não leem a palavra, não têm entendimento. Alguns falam, eu leio e não entendo nada. Quem é responsável para ler e trazer entendimento ao povo, muitas vezes somos nós, pastores. Embora sim, todo cristão tem a obrigação de meditar na palavra dia e noite, é o que diz a palavra o tempo todo. A palavra é lâmpada para os pés, escondido a palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra é a espada de dois gumes. Então, a palavra é o manual do cristão. Mas esta multidão que não obedece a esta ordem, este mandamento, e chega na igreja sem ter lido a palavra a semana toda, essa igreja precisa ser mergulhada no mar do Espírito que existe na palavra de Deus. A palavra faz a igreja mergulhar na presença do Senhor. Então nós temos ali pessoas que pregam o sermão, como eu estou pregando, né? Lendo versículos um após o outro, meditando nos versículos, traz a palavra de Deus. Agora outro fala, pastor, eu não tenho essa facilidade de pregar em versículos. Na minha mente, no meu coração, vem sermões tópicos. Ok, você pode pregar sermões tópicos, mas traga para o teu sermão palavras declaradas de Deus, versículos sobre cada afirmação. Queridos, um sermão tópico, sem a palavra de Deus baseando cada afirmação, é um discurso. Não tem poder de transformação, porque é a palavra que é a espada do Espírito. É a palavra que é uma espada de dois gumes que penetra alma e espírito e divide a alma e o pensamento, as emoções. É a palavra de Deus, o poder da palavra. É a palavra que nunca volta vazia. Então, essa palavra que nunca volta vazia não é a palavra que eu levo no meu sermão. É a palavra que eu li, a palavra ali firmada, declarada. Até na oração, quando eu vou orar, eu uso ler e orar os versículos da palavra, porque a palavra ali é decreto. A palavra é decreto para ser liberado no púlpito, no altar. É a palavra que transforma. É a palavra que esconde nossos corações na presença de Deus. Queridos, aqui, em primeiro lugar, para trazer esse povo para dentro do mar de Deus, é preciso levar a palavra de Deus a este povo, encharcar este povo com a palavra do Espírito, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas antes disso, Deus fala, minha palavra não voltará vazia, então fará o que me apraz, prosperará naquilo para que eu a enviei. O Senhor nos chama para um avivamento da palavra. A palavra vai nos colocar no mar de Deus. No verso 23 nós lemos, os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formavam muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Aí nós vimos que o inimigo entrou atrás desse povo, mas aonde? Dentro do mar. Tá? Se o inimigo tivesse chegado esse povo no deserto, não haveria o recurso das águas do mar. Então ali a estratégia de guerra do Senhor era o povo entrar no meio do mar, Deus abriu o mar, o povo entrou. O item 2 que eu coloquei aqui no nosso tema é, nós tiramos um povo do Egito, mas constantemente o Egito vem atrás deste povo e arranca este povo de nossas mãos. Então Moisés tirou o povo do Egito e eles pensaram assim, agora acabou. Nós vamos caminhar aqui em liberdade agora. Mas não, o egípcio veio atrás desse povo que tinha saído do Egito. Queridos, da mesma forma, quantas pessoas nós salvamos da mão dos demônios, e os demônios saem dos seus covis, saem como nós chamamos dos quintos dos infernos, os demônios saem para buscar o povo que nós resgatamos. E aí nós vemos o povo que nós resgatamos cair em adultério, cair em prostituição nos namoros, cair em rebelião, cair em apostasia, cair em apostasia no tempo de faculdade, nossos filhos se desviando. Queridos, nós vemos o divórcio, quantas coisas que o inimigo vem de novo trazer sobre o povo que nós libertamos do Egito. O inimigo vem e traz escravidão, escravidão de televisão, de jogos, de séries, escravidão de tantas coisas, até de comida, escravidão do dinheiro, amor ao dinheiro, orgulho, vaidade, prepotência, quanta escravização o inimigo traz do inferno para o povo que nós libertamos de lá. Então, querido, nós tiramos o povo do Egito, mas constantemente o Egito vem atrás deste povo. E qual que é o livramento? Coloca o povo dentro do mar. Lugar de vitória é o mar da vitória. De madrugada, verso 24. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé
olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. Verso 25. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Queridos, olha o que acontece quando nós estamos dentro do mar da vitória, dentro das águas do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra, encharcada da palavra no altar, uma igreja que recebe a palavra, que vive a palavra, obedece a palavra. O que acontece nesta igreja, mergulhada, encharcada nas águas do avivamento? Em primeiro lugar, Yahvé olhou para o inimigo, só dê uma olhada. Yahvé lançou grande confusão. Eles ficaram confusos ali, todos atrapalhados. E temor, e começaram a ficar com medo. Os demônios ficam com medo de uma igreja poderosa. Os demônios têm medo de pastor encharcado com a palavra. Demônios têm medo de uma igreja encharcada com a palavra. Por isso que fala, sai em nome de Jesus, eles saem. Por quê? Eles têm medo de alguém que é encharcado com as águas do Espírito. De alguém que entrou no mar das águas de vitória. Aí diz, o Senhor emberrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios. E as águas que estavam indo na lateral, queridos, é como se elas trouxessem um poder de Deus e as rodas começaram a encalhar naquela terra seca, que ainda estava seca a terra. As rodas começaram a emperrar. Sabe quando começa a parar assim, tá enferrujada a roda e não consegue segurar? É como se os anjos do Senhor segurassem as rodas carruagens. E aí que eles perceberam isso. O Senhor olhou, o Senhor lançou confusão, o Senhor lançou medo, o Senhor travou as rodas, e aí os demônios, os egípcios, os inimigos, gritaram, fujamos da presença de Israel. Olha só que a palavra. Imagina Deus falar, os inimigos falar em relação à sua igreja, pastor. Fujamos da presença desta igreja tal, porque Yahvé combate a favor dela. Fujamos do ministério deste pastor fulano, porque Yahvé combate em favor deles. E olha, fujamos quer dizer, vamos virar as costas e sair correndo. Isso é muito importante. Vamos virar as costas e sair correndo. Como eu sonho com esse dia, em que os demônios vão virar as costas e vão sair correndo. E não é mais eles atacando, mas eles correndo e nós atacando as cordas de demônios, exércitos inimigos, nós correndo atrás deles, igual diz lá no Salmo 18, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam mais levantar-se, caíram sob meus pés. Como eu sonho com o tempo que a igreja fazer isso. Ela vai perseguir os inimigos, ela vai travar as rodas dos inimigos, ela vai pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões. Ela tem autoridade para isso, mas ela está muitas vezes fora do mar da vitória, fora das águas do Espírito, e não consegue sentir a autoridade que foi delegada para ela. Queridos, verso 26 diz, então Yahvé ordenou a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Olha aqui, as águas se voltam contra os demônios, contra os carros de guerra dos demônios e sobre seus exércitos de cavaleiros. Quer dizer aqui, queridos, que as armas, as estratégias, as ciladas, toda a organização de guerra dos demônios de Satanás são desmantelados, são destruídos quando Yahvé dá ordem ao seu pastor. E aqui novamente, entre o pastor fazendo isso, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este ao romper da manhã, isso foi de madrugada, né? Você se lembra que de madrugada ali, Yahvé olhou para o exército inimigo e começou a travar as rodas deles de madrugada. E de manhã, Yahvé falou para Moisés, agora estende a mão, que nós vamos fechar este mar de águas de vitória sobre os inimigos. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar,
correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se, olha, sobre o caminho. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia perseguido os filhos de Israel, mar adentro. Então, olha só, eles foram perseguir os filhos de Israel, mar adentro. Péssima ideia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o demônio não consegue entrar. Uma igreja do Espírito Santo, demônio é derrotado quando entra. Queridos, como é importante a igreja estar mar adentro, nas águas do Espírito Santo. Nenhum egípcio, continua o verso 28, nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Queridos, se a tua igreja está sendo derrotada por demônios, é porque está com pouca água. Se está com pouca água, é porque está com pouca palavra contra o pecado, pouca palavra contra o orgulho, a vaidade, a rebelião, a prostituição, pouca palavra contra a fama, o desejo por coisas, o amor ao dinheiro. Se a tua igreja é derrotada, se o inimigo não entrou ali, não está sendo afogado pelas águas do Espírito, é porque nós, pastores, nós estamos encharcando a igreja com o poder da palavra do Espírito. Nós somos responsáveis por levar o povo para dentro das águas do Espírito. E só nós conseguimos isso somente com o poder da palavra pregada no púlpito, a palavra que confronta o pecado. Confrontar o pecado não é prometer vitória, é confrontar o pecado, é confrontar a vida que as pessoas levam sem palavra, sem oração, é confrontar o orgulho, a vaidade, o amor ao dinheiro, é confrontar a sonegação daquele dinheiro que pertence somente ao Senhor. É confrontação através da palavra. Dói, é terrível, porque a espada dói, a espada perfura, machuca, fere, mas a espada salva em tempo de guerra. A espada defende em tempo de guerra. A igreja precisa de uma palavra que vai encharcar a igreja com as águas do Espírito. Mar adentro. O povo de egípcio que entrou mar adentro, todos eles, nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Se tem demônios infiltrados na sua igreja e eles estão ali sobrevivendo, fazendo motins, toda hora levantam com rebelião, outro cai com divórcio, outro cai com adultério, outro vem com apostasia. Se os demônios estão brincando na sua igreja, é porque o nível de água está baixo. Não estão entrando mar adentro, porque a água é cheia do Espírito Santo. Quando o demônio entra, ele entra mar adentro, e ele não consegue ficar, porque o Senhor olha, o Senhor confronta os demônios, o Senhor emperra as rodas, as estratégias, as ciladas, os ataques, as flechas, o Senhor confronta, derrota os demônios, nenhum deles escapa vitorioso do seu ministério. Verso 29. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O mar das águas do Espírito é a proteção que o seu ministério precisa. Seu ministério está passando por ciclos de subidas e descidas, ciclos de enche igreja, esvazia igreja, ciclos repetitivos de rebeliões, ciclos repetitivos de quedas de pecado. Se teu ministério sofre ciclos, é porque está precisando entrar no mar adentro. Os demônios se afogaram no mar adentro. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar adentro, pisando em rumo à terra prometida. Nós somos chamados para levar o povo mar adentro, para a terra prometida. Mar adentro, para o Monte Sinai que fumega, que treme, que o povo reconhece cada vez mais a presença de Deus de uma forma intensa e poderosa. O monte fumegou, o monte queimou, por quê? Porque a palavra de Deus estava sendo declarada naquele monte. Foram os 10 mandamentos que fizeram o monte queimar, foram os 10 mandamentos que fizeram o monte tremer, porque a poder da palavra, o monte estava com Deus, escrevendo a palavra numa tábua de pedra. O monte fumegou pelo poder da palavra. O seu altar vai fumegar pelo poder da palavra. A sua igreja vai fumegar pelo poder da palavra. Os demônios serão derrotados pelo poder da palavra. Precisamos voltar, queridos, ao avivamento da palavra. Eu coloquei aqui os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca. E eu coloquei o arsenal de guerra da igreja está no poder das águas do Espírito, no poder da unção e do avivamento. Eu vou ler de novo que passou uma moto aqui.
O arsenal de guerra da igreja está no poder das águas do Espírito, no poder da unção e no poder do avivamento, no poder da palavra, porque é a palavra que traz unção, traz avivamento, traz quebrantamento, traz intercessão, traz amor pelas almas, traz amor um pelos outros, traz obediência. Existe um arsenal de guerra todo preparado. Aonde? Onde há águas do Espírito Santo. As águas do Espírito Santo vão derrotar todas as tropas do inferno que têm atacado a igreja. Nós ficamos tão preocupados em apagar incêndios, não é? Ai, um probleminha aqui, ai, esse aqui caiu, esse aqui está rebelde, esse aqui adulterou, esse aqui divorciou. Vamos pegar essa igreja e levá-la toda junta para dentro do mar de Deus, para que ela possa ser vitoriosa sobre todos os ataques das trevas. Os egípcios que nós tiramos, o povo de lá, estão atrás desse povo. Se nós não atravessarmos o mar com este povo, eles vão cair em apostasia, em pecado, em rebeliões, eles vão se consumir nas mãos do inimigo no deserto, não vão alcançar a terra prometida, e eu e você, pastores, somos responsáveis pelas ovelhas que pertencem a Jesus. Verso 30 diz: naquele dia, olha só, naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor. Então Moisés levou o povo a essa experiência. Moisés levou o povo a ver o mar aberto. Moisés levou o povo a ver o mar sendo tragando os inimigos. Moisés levou o povo a uma experiência. Como precisamos de pastores, pastoras, líderes que vão levar o povo a uma experiência. Israel viu, o povo de Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés e seu servo. Então nós vimos aqui que o povo viu que havia poder em Yahvé, e havia poder em Moisés, servo de Yahvé. E nesse Yahvé e nesse líder, o povo depositou a sua confiança. Muitos pastores não têm a confiança do seu povo, porque o seu povo não vê nele a presença da unção que faz tremer o lugar. A presença da unção que faz tremer os portais do templo. A presença da unção que traz a unção para a igreja. Muitos pastores não têm a confiança do seu povo, a submissão do seu povo, porque o seu povo não vê nele o tremor, o temor que a presença de Deus poderia trazer à vida dele. Então, em primeiro lugar, Deus precisa de líderes que levem seu povo para dentro das águas do mar da vitória. Isso se faz através da palavra, o poder da palavra pregada, através de levar o povo à oração, levar o povo ao conhecimento da palavra, à obediência, ao quebrantamento. Segundo, nós tiramos um povo do Egito, mas constantemente o Egito vem atrás desse povo e arranca esse povo das nossas mãos. Então nós não estamos salvos porque tiramos, as pessoas se converteram, não estão salvos ainda até a terra prometida, até chegar ali em Canaã, terra que mana leite e mel, até chegar ali, esse povo corre riscos. E só dentro do mar aberto de Deus, só dentro do mar aberto das águas de vitória, das águas do Espírito Santo, esse povo vai estar protegido por águas e muralhas de água dos dois lados. Item 3, o arsenal de guerra da igreja está no poder das águas do Espírito, no poder da unção e do avivamento. Se nós não tivermos um ministério cheio de unção e de oração, cheio de unção da palavra, cheio de unção de arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados, confrontação de pecados, se nós não tivermos um ministério baseado na palavra e na purificação e no fogo, se nós não tivermos isso, nós não teremos um arsenal de guerra para vencer o inimigo. É tempo de guerra acentuada em Israel, é tempo de guerra na Ucrânia, na Rússia, e é tempo de guerra contra a igreja de Jesus Cristo. Nós temos visto no Brasil quanta guerra, perseguição contra a igreja. Nós precisamos urgentes levar o povo para dentro do mar, porque só no mar existem as águas da vitória. Quebrantamento, arrependimento, purificação, confrontação do pecado no altar. Precisamos voltar para a palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra memorizada, a palavra orada. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos de líderes cheios do Espírito Santo que obedecem à palavra com paixão por ela. Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo
que tem a presença de Deus nela, que vê nos líderes essa presença de Deus e deposita em Deus, deposita nesse líder a sua confiança. Esse líder vai me levar a uma experiência com Deus. Esse líder vai me levar ao sobrenatural de Deus, a salvação, a cura, a libertação de cativos, vai me levar à restituição, restauração no meu casamento. Esse líder vai me levar em Deus a experiências poderosas no mar aberto de Deus. E para finalizar, Romanos 8:31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos visto isso. Muitas pessoas não entendem Israel como um míssil pequeno, destruiu um míssil tão grandão, não tinha esse poder todo para conseguir fazer isso. Por que ele conseguiu isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vimos Israel que um dia antes trocou os pacientes de uma ala para outra ala e no dia seguinte caiu uma bomba naquela ala. Quem fez isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um país tão pequeno, ninguém consegue destruir. Quem faz isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hitler matou milhões e aí a nação continuou tão mais forte quanto Deus tem feito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Queridos, Deus nos libertou, Deus enviou Jesus para morrer por nós. Como, além de Jesus, não vai dar vitória em nosso ministério? Deus nos chamou para pastorear, para ganhar ovelhas para Ele, ganhar rebanho, libertar cativos. Como não vai dar vitória em nosso ministério? Mergulhe nas águas, corra para as águas, busque as águas do Espírito na palavra de Deus. O povo de Deus precisa estar encharcado com as experiências do mar aberto, o mar do avivamento. Verso 37, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Onde nós alcançamos vitória? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores através de Jesus Cristo. Nós precisamos estar cheios de Jesus Cristo, cheios de obediência, totalmente ligados à videira, permanecendo em obediência à palavra. Aqueles que estão no Espírito, alinhados, aqueles que estão no mar aberto de Deus, cheios do Espírito Santo, por meio, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero trazer para você esta palavra, em nome de Jesus, pastor e pastora, em nome de Jesus, trago para você esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. É a palavra de Deus para você. Encharque o teu ministério com a palavra de Deus. Encharque o teu altar com a palavra de Deus. Encharque a tua vida, o teu casamento, os teus filhos com a palavra de Deus. É as águas do Espírito Santo. É o enchimento com a palavra, com a santidade, que vai derrotar os egípcios na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu ministério, na igreja onde você serve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaías 37, 33 tem um verso que diz assim: mas quanto ao rei da Síria, assim diz Yahvé o Senhor, ele de modo algum adentrará nesta cidade e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não a cercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. É uma declaração que Deus me levou a decorar, eu memorizei e eu declaro na minha vida, na minha saúde, no meu corpo. Quanto ao rei da Síria, assim diz Yahvé ao Senhor, ele de modo algum, a palavra diz assim, ele de modo algum adentrará nesta cidade. Não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Satanás pode ter muitas flechas, mas quando a tua igreja, teu ministério, tua vida está mergulhada nas águas do Espírito, nenhuma flecha atinge a sua vida, a sua saúde, nenhuma flecha atinge teu casamento, nenhuma flecha atinge teus filhos, nenhuma flecha atinge teu ministério, de modo algum adentrará nessa cidade, não atirará contra ela nenhuma de suas inúmeras flechas, não a cercará com seus escudos. Quer dizer, ele não pode nos separar da presença de Deus, nos cercar, nos fechar nos cercos dele, não pode, não construirá rampas de acesso, não pode acessar a igreja. Por quê? Porque nós somos povo de Yahvé.
E se estamos mergulhados nas águas do Espírito, nós somos cidade inexpugnável do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, pastor, pastora, líder de ministério. Mergulhe nas águas do Espírito, porque é o mar da vitória. Leve tua igreja para dentro do mar, porque a guerra contra a igreja está intensa. A guerra contra os teus salvos, tuas ovelhas está intensa. Os egípcios estão atrás das tuas ovelhas. Só mar adentro eles estão protegidos. E só mar adentro nós temos arsenal de guerra para derrotar os demônios. É no mar adentro que o nosso arsenal de guerra vai derrotar os demônios. Eu trago para você essa palavra agora, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, pastor, pastora, líder de ministério. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, agora eu clamo, Senhor, pela igreja brasileira que vai ouvir esta mensagem, por pastores e pastoras que vão ouvir esta mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, levanta pastores que mergulhem na palavra de Deus, que se encharquem mar dentro da palavra de Deus, as águas do Espírito que saem do trono de Deus. Pai, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade que liberta, a tua palavra é o caminho, a tua palavra é a salvação, a tua palavra é a cura, a tua palavra é a espada, dois gumes que faz divisão da alma e do Espírito. Pai, a tua palavra é que penetra, Senhor, a tua palavra é que transforma. Pai, em nome de Jesus, levanta pastores que vão mergulhar nas águas da tua palavra e trazer o poder da palavra para os altares. Pastores que vão saber conduzir a sua igreja mar adentro, o mar da purificação do Espírito, o mar do enchimento do Espírito, o mar da confissão de pecados, o mar da confrontação dos pecados, o mar que nos faz lavar, purificar, o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, as águas do avivamento. Pai, em nome de Jesus, levanta pastores que comem a palavra de Deus, que vivem pela palavra de Deus, que levam a palavra de Deus para o altar. Chega, Senhor, de discursos, meu Deus, chega de conhecimento teológico, Senhor. Pai, em nome de Jesus, chega de posições e dicas de vitória. Senhor, que a tua palavra volte intensamente para o teu altar, para que a igreja consiga entrar no mar adentro do avivamento, no mar da vitória contra os egípcios que estão atrás do teu povo. Pai, em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja, Senhor, que o inimigo não consiga levar nenhuma dessas ovelhas, Pai, que haja muro de águas da direita e à esquerda deste pastor, da sua família, do seu ministério, da sua igreja, pastor, Senhor, muros de água ao redor das suas ovelhas, em nome de Jesus, Pai, traz um avivamento da palavra, do avivamento da purificação, da confrontação do pecado, das experiências com Deus, Pai, queremos um povo tendo experiências com Deus, entrando no mar das experiências com Deus, um povo que tem prazer em seguir o seu pastor, porque vê que o seu pastor conduz as experiências com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelos pastores, eu clamo pelas igrejas, eu libero essa palavra sobre o Brasil, o avivamento da palavra, espera pelo Brasil, o avivamento do fogo, da purificação da palavra, espera pelo Brasil, o avivamento da espada do Espírito, espera pelo Brasil, o avivamento do mar da vitória, as águas que se fecham sobre os demônios, que emperram as suas rodas, que travam as suas rodas, que derrubam os seus carros de guerra, que matam os seus cavaleiros e os seus cavalos. O avivamento que vai, Senhor, inundar o Brasil. As águas cobrirão a face do Brasil e da terra como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que entrem essas águas do Espírito sobre a igreja, sobre a vida de cada pastor, de cada líder. Que entrem essas águas do Espírito sobre o Brasil. Que se conheça o poder e a glória do Senhor, porque Ele olha para o inimigo, Ele olha para o inimigo, Ele coloca pavor, Ele coloca tremor, Ele coloca confusão, Ele trava as rodas e Ele derrota, Ele destrói exércitos inimigos. Enquanto isso, seu povo parte pelo mar adentro e chega à terra prometida. Pai, eu declaro esta vitória do mar da vitória, do mar do Espírito Santo, das águas do Espírito Santo sobre a igreja brasileira, sobre as nações, em nome de Jesus, sobre a igreja de Jesus espalhada na face da terra. A igreja vai viver o avivamento das águas do Espírito e da palavra, da purificação e do fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, amém, amém, Jesus, amém.
Você que ouviu esta palavra e compartilhou esta palavra, eu te peço que você compartilhe com outros pastores, líderes, a necessidade de levar o povo de Deus para dentro do mar. Mar adentro é um lugar seguro, porque mar adentro os inimigos são todos mortos, destruídos, e a igreja de Deus sai vitoriosa, sem precisar voltar para o Egito. Eu entrego essa palavra para você e você repassa agora para outro. Compartilhe esse vídeo, curte, como dizem todos, curte, compartilhe esse vídeo. É muito importante para a igreja de Jesus Cristo no Brasil e nas nações.